Bom, eu já passei pela experiência de incluir o Tantra na relação 2 vezes na minha vida, tá? A primeira vez foi quando eu não sabia nada sobre Tantra, a segunda vez eu já era terapeuta tântrica. Então, quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. No início, eu namorava com uma pessoa e eu não tinha libido, né? Tinha várias questões aí relacionadas ao sexo. Eu também era a mulher que fingia orgasmo e eu não tinha libido, eu não queria fazer sexo. Sexo para mim não era uma coisa legal, era uma coisa que eu fazia por obrigação. Eu achava que eu precisava fazer sexo com meu parceiro e que se eu não fizesse, talvez ele ia me largar, ele fosse me trair. Então eu fazia sexo como obrigação. Mas assim, se sexo não existisse para mim, seria uma bênção. Eu não queria, não gostava. E eu não entendia como as pessoas gostavam de sexo. E para ajudar, né, eu com todas essas questões em relação ao sexo, eu tinha um parceiro que era compulsivo sexual. Então, ele se masturbava bastante, estava o tempo todo se masturbando, e o tempo todo ele queria fazer sexo comigo, e inclusive nos lugares mais inusitados, né? Então, tipo, a gente ia, aqui em Guarulhos tem um lugar chamado Bosque Maia, a gente ia lá fazer caminhada, corrida, praticar atividade física, e ele me levava pro mato para transar. Daí a gente estava na rua dirigindo, ele parava numa rua porque queria transar. Então, tipo, o tempo todo ele queria transar em vários lugares inusitados e isso tudo. E eu, naquela época, né, não tinha boca, não tinha amor próprio, né? Então não me posicionava, não me colocava, ia me permitindo estar naquele relacionamento. Isso acontece com muitas mulheres, né? E o Tantra, só fazer um parênteses, é muito bacana, porque o Tantra não só vai melhorar aí a vida sexual, mas o Tantra ele é um processo de empoderamento, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Tantra foi terminar esse relacionamento, viu? Que era um relacionamento abusivo. Mas naquela época eu não tinha, antes de eu chegar no Tantra, eu não conseguia ter força, eu não tinha autoestima, eu não tinha amor próprio, e eu me permitia estar nesse relacionamento, tá? Como que eu fiz, né? Quando eu conheci o Tantra? Primeiro ponto, eu tinha esse parceiro, a nossa vida sexual era, pra mim, tava ruim. E ele sabia que eu não tinha mais libido, ele sabia que eu não tinha, falava para ele sobre as minhas questões. Então, tem muitas mulheres que às vezes nem falam, né? Nem se posiciona. Então, eu falava para ele que eu não tinha mais vontade, que eu não tinha, que assim, para mim era difícil. E, enfim. Então ele já sabia, e ele já sabia também da situação dele, que ele realmente tinha uma compulsão. A gente já tinha conversado sobre as minhas questões e sobre as questões dele, tá? Então, no meu caso, para eu incluir as técnicas do Tantra, como que aconteceu? Eu era assinante de uma revista que não existe mais, ela se chama Bravo, era uma revista sobre arte, eu era professora de artes antes, e eu assinava essa revista, e essa revista saiu de linha. Quando essa revista saiu de linha, a editora mandou uma mensagem para mim falando assim, que eu poderia ter o meu dinheiro de volta ou substituir pela assinatura de outra revista. Nisso que eu estava ali escolhendo, né, que revista que eu queria assinar, eu assinei a revista Bons Fluidos. E na revista Bons Fluidos chegou uma matéria sobre o Tantra, tá? E como que eu incluí o Tantra no meu relacionamento? Eu li essa matéria sobre Tantra, eu identifiquei que o Tantra poderia realmente ser um caminho aí de solução, tanto para mim, que não tinha mais libido, não tinha desejo sexual, tinha dificuldade com o orgasmo, quanto para o meu parceiro, que era compulsivo sexual. Porque o Tantra, ele equilibra a sua energia sexual, porque as pessoas que estão, né, com uma compulsão por masturbação, por sexo, são pessoas também que não estão realmente acessando uma satisfação no sexo, por isso está sempre querendo mais e mais e mais. Então é também uma disfunção essa necessidade de sexo, de masturbação o tempo todo. Então eu comecei a identificar que o Tantra ia ajudar ele a diminuir a libido, né, que era alta demais, a equilibrar, e ia me ajudar a ter desejo. E daí eu pensei, poxa vida, isso aqui é a solução para os meus problemas, e eu realmente trouxe a matéria para ele.
né? Peguei e mostrei para ele, olha só que legal isso, eu acho que isso pode nos ajudar, eu acho que isso pode ajudar você com as suas questões de compulsão por masturbação, compulsão por sexo, eu acho que isso pode me ajudar. E daí eu falei para ele, e aí, vamos vivenciar isso? Ele falou, é interessante, tá? Então muitas pessoas estão aí, né, com como que eu vou incluir o Tantra? Eu acho que o primeiro passo é você apresentar o Tantra para a pessoa e falar, identificar como que esse Tantra pode ajudar na relação de vocês. No meu caso, eu tinha aquela revista, mas hoje, que nem quem está me assistindo, tem os meus vídeos, né? Você pode compartilhar um vídeo, uma reportagem, você pode, sabe, tem diversas formas da gente poder compartilhar um conteúdo com a pessoa que vai esclarecer sobre o Tantra, tá? E quais os benefícios. Então, compartilha um conteúdo, apresenta o Tantra para essa pessoa. Então, esse foi meu primeiro passo. Daí, meu segundo passo foi assim, a gente começou a ver as opções de como que a gente ia vivenciar o Tantra. E eu comecei a pesquisar sobre atendimento, sobre massagem, e eu comecei a entender que Tantra não era simplesmente eu ir lá fazer uma massagem e acabou, e resolveu o meu problema, mas que Tantra ele é um processo, né? Tantra ele tem a ver com prática. Você não vai viver uma experiência de Tantra e vai transformar a sua vida. Você precisa fazer práticas de Tantra. Então, Tantra tem a ver com processo. É como tudo na vida, né? Se eu quero emagrecer, não adianta eu fazer regime um dia. Eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. Se eu quero tonificar os meus músculos, não adianta eu ir na academia um dia. Eu tenho que fazer práticas de exercício. Se eu quero fazer um equilíbrio emocional, não adianta fazer meditação um dia, eu tenho que fazer práticas de meditação. E assim é com o Tantra, não adianta você querer viver uma experiência de Tantra, achando que o Tantra vai resolver os seus problemas. Você precisa entender que Tantra é uma prática, que você precisa incluir essas práticas no dia a dia. E daí eu vi que eu tinha duas opções. Uma opção era eu receber massagem tântrica com um terapeuta. A outra opção era a gente aprender a massagem tântrica e a gente aplicar a massagem um no outro. E eu percebi que o custo-benefício, né, da gente aprender as técnicas do Tantra era melhor. Porque um valor de um curso era um valor menor do que um processo com um terapeuta. E tinha vantagem ainda de que a gente ia poder praticar para sempre. No caso, não foi que eu acabei terminando dele, mas eu tinha vantagem que eu ia poder continuar praticando para sempre. Enquanto com o terapeuta, eu vou fechar aquele processo, não sei, de 6. As únicas opções eram cursos presenciais, e daí eu comecei a pesquisar cursos presenciais, tá? Pra gente fazer. Acabei identificando, descobrindo uma comunidade tântrica que faziam práticas de meditações tântricas diariamente, faziam práticas de massagem. E daí, com isso, eu decidi ir para essa comunidade, para vivenciar essa experiência. E eu fui para essa comunidade, e depois de 2 semanas, eu fiquei 1 mês nessa comunidade, morando, peguei as minhas férias, né, eu era professora, então foi no mês de janeiro de 2014 que eu comecei, eram as minhas férias, eu fui para lá, e ele foi depois de 2 semanas, eu ia para ficar 2 semanas só que me fez tão bem, com 2 semanas fazendo as práticas de Tantra, eu me curei de uma depressão, né? Então, assim, tipo, eu tava me sentindo tão bem emocionalmente, aquilo tava me fazendo tão bem, que quando acabou a segunda semana, eu falei, posso ficar mais 1 semana? Daí fiquei, acabou, eu falei, acho que vou ficar todas as minhas férias. Fiquei o mês inteiro lá. E foi, assim, uma virada de chave na minha vida. Ele foi para lá também, ele ficou a 3ª semana lá comigo, fazendo as práticas, né? E daí a gente teve a oportunidade de participar da prática de massagem tântrica, um fazendo a massagem no outro, a gente aprendeu a massagem, e daí seria uma oportunidade, né, para a gente poder fazer essas práticas também quando eu voltasse de lá. Mas aconteceu, né, no meu caso, eu tentei incluir o Tantra, fiz todo esse passo a passo aqui que eu estou trazendo para vocês, mas o que aconteceu? Quando chegou na 3ª semana, eu terminei o meu relacionamento. Por quê? Quando eu saí da depressão, várias coisas estavam mudando aqui dentro de mim. Eu entrei num lugar muito de empoderamento, de conexão com a minha força.
eu olhei ali para ele e eu vi assim o quanto que eu queria que ele mudasse, porque a nossa relação não tinha problema só no âmbito sexual, era no âmbito emocional também. Ele era um parceiro que me diminuía, que me colocava para baixo, que abusava de mim financeiramente. Ele vivia pedindo dinheiro emprestado e não devolvia. E daí eu vi assim que eu estava com um parceiro que eu queria que ele fosse outra pessoa, né? Que eu queria que ele voltasse a ser aquele dos primeiros meses de namoro. E quando eu entendi que eu queria que ele mudasse, eu olhei para ele, aceitei ele do jeito que ele era, e aceitando ele do jeito que ele era, eu terminei o relacionamento com 3 semanas de prática de Tantra. Então, assim, eu fiz esse movimento aí para incluir o Tantra e acabei terminando o relacionamento.